Olá, vamos começar as nossas atividades dessa semana. Hoje é segunda-feira e nós teremos 3 videoaulas para assistir e atividades para responder sobre elas. Então, a sua primeira atividade é no seu livro de reforço, a segunda em cidadania, moral e ética e a terceira é uma avaliação de língua portuguesa. Todos os dias da semana faremos uma avaliação. E é importante que você já venha estudando os conteúdos, né? Durante a semana passada. E agora você vai revisar e responder as suas avaliações para que a gente possa fechar mais uma unidade. Então, nessa videoaula, você vai conferir o conteúdo do seu livro de reforço. Então, vamos lá? Na página 66, você vai responder e revisar sobre os tipos de frase. Na primeira questão, você vai ler essas frases e você vai classificá-las em frase negativa, afirmativa, exclamativa ou interrogativa. Você vai ler cada uma delas e dentro do contexto de que cada uma possui e dos seus sinais de pontuação, você vai conseguir classificar os tipos de frase presentes em cada um desses quadros. Combinado? Segunda questão, ligue. Você vai ligar a definição ao sinal de pontuação. Indica uma negação ou uma afirmação. O final dessa frase, eu sempre finalizo com um ponto final, com um ponto de exclamação ou com uma interrogação. Indica surpresa, indica uma pergunta. Aí você vai ligar corretamente. Terceira questão, pontue as frases corretamente. Que menino educado! Que sinal de pontuação eu posso colocar aqui no final? Um ponto final, uma interrogação, uma exclamação. Esse menino não é educado. Esse menino é educado. Onde mora o menino educado? Você vai pontuar aqui corretamente, certo? Depois que nós finalizarmos aqui a página 66, do seu livro, nós vamos pular lá no livro de reforço para a página 78 e 79. Essa aqui é a página 78. Nela, nós vamos revisar, continuar revisando os nossos conteúdos. Você vai responder aqui na primeira coluna um probleminha. E na segunda coluna, você vai revisar sobre poliedros. Então, quinta questão, resolva os probleminhas. Letra A. Júnior tinha 6 notas de R$ 10 e 2 notas de R$ 5. Gastou R$ 30 comprando um par de sandálias. Com quanto ficou? Então, você vai resolver primeiro os cálculos aqui. Júnior tinha 6 notas de R$ 10. Quanto é 6 notas de R$ 10? E 2 notas de 5. Então, qual é o valor, qual é o total de dinheiro que ele tem? Para que eu possa fazer primeiro essa conta, porque são duas, não é? Você tem que resolver primeiro aqui quanto que é 6 notas de R$ 10 e mais 2 notas de R$ 5. Faça o cálculo e depois você vai responder aqui o final. Se ele gastou, meninos, R$ 30 comprando uma sandália, quanto ele ficou? Aí você vai fazer as duas continhas e responder a pergunta do problema. Lembre-se, são duas continhas. Letra B. Malu comprou 2 cadernos e 5 canetas. Cada caderno custou R$ 12, ó. Cada caderno custou R$ 12. Lembre-se que ela comprou 2 cadernos. E cada caneta custou R$ 1,50. Ela comprou 5 canetas. Cada uma custa R$ 1,50. Ela deu uma nota de R$ 50 para pagar. Quanto ela recebeu de troco? Para responder esse probleminha, primeiro você vai ter que fechar qual é o valor dos cadernos, não é? O quanto ela gastou somente no caderno. Então, 12 mais 12. Quanto ela gastou com as canetas? Ela comprou 5 canetas. Então, aqui você pode fazer 12 vezes 2 e 1,50 vezes 5. Ou somar, né? 1,50 5 vezes. Ou somar 12 duas vezes. 12 mais 12.
E depois você vai fazer a subtração para saber qual é o troco dela, né? 50 menos o resultado da soma do valor total de cadernos e canetas. Você vai somar tudo e vai tirar o valor total e vai subtrair com 50 reais. Bem simples. Probleminhas, nós precisamos ler, reler e interpretar. É uma questão de interpretação de texto. Então, tem que tentar, tá bom? Eu já estou praticamente aqui lhe dando a resposta. Poliedros é o próximo conteúdo que nós vamos revisar. Observe os poliedros e complete. Lembra aqui de faces, arestas e vértices? Se você não está lembrando, você precisa rever o conteúdo que eu expliquei sobre poliedros. Então, vai lá no Google Sala de Aula ou no canal do YouTube RVA 2503 e você vai encontrar o conteúdo de poliedros. Mas lá no Google Sala de Aula eu tenho o link que leva diretamente para esse vídeo. É só procurar nas agendas. Então, você vai classificar aqui no cubo quantas faces tem o cubo, quantas arestas e quantos vértices. Como eu vou saber isso? Você tem que olhar para a figura e dizer onde eu localizo a face e você vai ficar contando onde eu localizo as arestas e onde eu vou localizar o vértice. A mesma coisa você vai fazer com essa figura aqui que a gente chama de paralelepípedo. O cubo é um tipo especial de paralelepípedo. Aqui ele deixou uma observação para você. Segunda questão, escreva o nome das pirâmides de acordo com a sua base. Você tem que contar qual é a base, se é uma base de quadrangular, se é uma base hexagonal. Então, você tem que contar qual é o número da base que ela possui para você dizer pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base hexagonal. Então, você precisa contar aqui, imaginar essa figura em formato 3D para você conseguir contar, ok? Vamos lá para a página 79. É aqui a continuação, tá? Você vai contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Uma pirâmide. Aí você vai classificar a pirâmide de acordo com a sua base. Terceira questão. Lucas comprou um presente para sua mãe. Veja a embalagem. Essa embalagem aqui para você parece qual figura geométrica? Pensa direitinho. Responda. Com qual sólido geométrico a embalagem se parece? Parece com um cubo? Parece com um paralelepípedo, uma pirâmide? B. As suas faces lembram qual figura geométrica plana? O que é um poliedro? Aí você precisa consultar o seu livro, né, meninos? Vai lá no livro de matemática para você responder o que é poliedros. Marque X nos poliedros. Aqui você tem poliedros e corpos redondos. Então, você vai marcar apenas os poliedros, que são formados por retas, né, gente? É bem simples de distinguir. Quinta questão. Quantas faces, arestas e vértices há em cada poliedro a seguir? Aqui é necessário que você imagine essa figura, como se você estivesse segurando ela em sua mão. Você vai imaginar, porque, por exemplo, eu não consigo ver a outra face dessa figura, não é? Mas eu posso imaginar, não é? A outra face, e assim você vai contar a face, as arestas e os vértices de cada uma dessas figuras. Tranquilo? Muito bem, terminamos aqui o seu livro de reforço com conteúdo de português e de matemática. A sua próxima videoaula é a explicação do conteúdo de cidadania moral e ética. Então, até lá! Tchau!